especial. É realmente uma honra, mas só pela graça divina. E o Paulo, nessa data, né, aí passou para mim essa incumbência, e agora eu que tenho que pregar diante do Lando. Olha a minha situação. Mas eu sei da sua maior dificuldade do Paulo, meus queridos irmãos, daqui para frente, é que quando surgirem perguntas daquelas bem difíceis, bem teológicas de responder, antes ele falava, né, olha, essa é tão fácil que eu vou pedir para o pastor auxiliar responder. E aí passava o pastor Nando. Agora ele não vai ter mais essa oportunidade, né, pastor Deusfrito? Não é assim? Então, Paulo, daqui para frente vai ser mais difícil, né? Meus queridos, eu fiquei refletindo sobre isso. E como falar numa data onde há duas questões juntas? O aniversário de 7 anos, ao mesmo tempo dessa celebração, há uma despedida. É algo meio complicadinho. E foi falando com Deus e buscando textos para trazer. E Deus me colocou nas mãos um texto que eu creio que bem pode expressar. Se daqui a algum tempo o pastor Lando, Manelda estiverem lá na sua terra natal e resolvessem escrever uma carta para esta igreja, eu creio que esse texto representa muito bem esta possível carta futura. Isso não é uma futurologia, isso é apenas uma forma de entender, pelo pouco que conheço da vida deles. Eu conheci o pastor Lando como mestre e professor lá na Faculdade Teológica. Das vezes que eu interagi com eles aqui nesta igreja, por todos os testemunhos que já ouvimos até agora, eu creio que é muito adequado. De maneira que nós vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 2. Porque eu sei que este casal está deixando aqui um legado. Eu sei que este casal, por 7 anos, vem trabalhando aqui, mas está no Brasil já há mais de 30 anos. 33, é por aí, né, pastor? Esperaram completar a idade de Cristo aqui no Brasil para voltar. Diz assim o texto. Imagine vocês, eles escrevendo isso de lá para cá. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de
de Deus que o chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor Santo nos brinda com a convivência com os teus santos, amados, teus filhos. É muito bom celebrarmos um aniversário de igreja. É bom também podermos reconhecer que o esforço daqueles que se dedicam a fazer a tua vontade não é em vão. Ao contrário, produz puro fruto que dura para a eternidade. Então, Senhor, nesse instante, nos oriente, relação direta do teu Espírito, porque a nossa capacidade é limitada. Mas o Senhor nos revela aquilo que precisamos saber. Humildemente nós te pedimos, Senhor, a orientação direta, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a importância do legado espiritual para uma igreja. Nós, certamente, estamos diante desse momento hoje. A igreja completando 7 anos de existência, se fôssemos pensar como judeu, perfeição, então 7 anos a igreja está perfeita. Né? É isso? A igreja já está perfeita com 7 anos de existência? Tá, pastor? Há muito ainda por fazer, mas há um legado em que se apoiar. Há um legado em que se apegar. Existem princípios, valores e fundamentos que já estão plantados nesta igreja e que devem ser preservados, devem ser ampliados, pregados, ensinados por todo o tempo até a volta de Jesus. A perfeição nós sabemos que só é possível lá no céu, onde não há pecado, onde não há dor. Mas aqui nós vivemos permanentemente buscando a perfeição. Eu sempre gosto de lembrar que digo para as pessoas: nunca ache que você sabe tudo, porque Deus pode te chamar. Se você acha que já aprendeu tudo, então, bom, Deus pode levá-lo, porque não tem mais nada. É bom quando nós continuamos a aprender, continuamos a viver e a amadurecer. Esse texto está escrito à igreja de Tessalônica, onde Paulo ficou por algum tempo, e algumas similaridades. Tessalônica era uma cidade movimentada, era portuária, mas um importante centro comercial da época, uma rota comercial, e era a capital da província da Macedônia. Ela era de grande importância. Como nós hoje, esta igreja está plantada num bairro da maior capital da América Latina, principal cidade do Brasil, capital do estado mais rico e produtivo da nação. São similaridades que nos trazem a um contexto que podemos compreender
porque isso diz muito respeito a nós em vários aspectos. Paulo permaneceu um breve período nessa cidade, depois ele enviou Timóteo para ficar um tempo liderando esta igreja. Assim como essa igreja teve líderes, e o pastor Orlando Manela sempre aqui na retaguarda dando apoio, assim como lá atrás, né, o pastor Adelsuíto começou, o pastor Fábio teve dando sequência, e hoje o pastor Paulo está aqui. Deus não deixa a igreja órfã, sempre está colocando seus líderes, e este legado vai sendo passado, complementado, aprofundado e amadurecido. Então, Paulo, quando enviou esta carta para a igreja, ele tinha no seu coração alguns propósitos. Propósito de que eles perseverassem nas perseguições, propósito de incentivá-los, principalmente os novos convertidos, nas provações da vida, para dar instrução a respeito de uma vida piedosa, de uma vida amorosa, para exortar, estimular alguns a praticar o serviço todo dia, porque no reino tem serviço todo dia, mas também para dar certeza a respeito do futuro. O futuro daqueles que aceitam a Cristo. Aqueles que, como nós, vamos morrer um dia, estamos preparados. E Paulo escreveu com essas coisas todas. Sei que o pastor Lando e o Maneldo viveram aqui esses 7 anos nesta igreja, e os 33 de Brasil, sempre trabalhando, buscando deixar algo por onde passaram, quer na vida acadêmica, quer na vida na igreja, sempre trabalhando, deixando algo para ter continuidade. É assim, e assim também será nesta igreja. As principais credenciais de Paulo apóstolo, não Paulo Alessandro, era a sua vida, o exemplo que ele dava vivendo intensamente a vida. Eu creio que da mesma forma, os principais credenciais deste casal são também a sua vida. E eu falo isso com muita alegria, com muita admiração. Pastor Orlando, Manelda, pela sua formação, eles poderiam estar servindo em qualquer igreja neste Brasil, inclusive nas mais conhecidas, nas maiores, até que tem muito mais mídia, mas expresso minha admiração pela convicção do chamado de missão, de servir onde Deus chama, onde Deus quer. Eu creio que os testemunhos revelaram muito disso, mas muito mais vão perceber com o passar do tempo, quando eles não estiverem mais fisicamente aqui, o quanto o chamado de Deus para fazer a sua obra com humildade, como foi dado no testemunho aqui, é impactante para mim e inspirador. A vida cristã não é uma carreira que nós corremos buscando promoção, né? Começo como boy, depois viro supervisor, quero ser gerente, virar diretor, vice-presidente e presidente. A vida cristã é muito diferente. É estar onde Deus quer que a gente esteja. E este é um legado que fica para nós, deve ficar para cada um de vocês. Vocês devem estar onde Deus quer que vocês estejam. Se estão aqui, Parque Balneário, façam o trabalho com zelo, com esmero. Paulo tinha uma motivação profunda para viver. E no texto que lemos ele explica algumas coisas, inclusive em relação ao seu sustento. Porque naquela época, filósofos, epicureus, eles andavam por todo lugar ensinando suas filosofias com o propósito apenas de se manterem, de serem sustentados por aquele lugar, por aquelas pessoas. Por isso Paulo diz ali que o ensino dele, a motivação do ensino não era enganosa. E o que está por trás disso, né, no sentido original, é colocado como iscas para peixe, onde você põe a isca para fisgar o peixe. Os filósofos agiam assim, Paulo não. Paulo tinha outro propósito, e ele se deixava gastar no Evangelho, ele se esforçava para fazer e pregar o Evangelho junto com os que estavam com ele, mas dizia isso, que a motivação era outra.
a motivação de obedecer e fazer a vontade de Deus. Vejam em tudo isso, pastor Leandro Manela, a vida de vocês. Tenho absoluta certeza disso, porque o que o Espírito fala a nós nos dá grande alegria e inspiração. Não falando para agradar homens, mas agradar a Deus. Porque quando agradamos a Deus, Deus faz com que a obra dele seja desenvolvida sem mentiras, sem enganos, sem falsidades, sem iscas, sem pegadinha, sem segundas intenções, a não ser pregar o verdadeiro Evangelho, que as pessoas descubram que só Jesus Cristo salva e que Ele é presença permanente conosco, cada segundo da nossa vida. Então, nesse texto, quero destacar rapidamente, dentro deste legado, 3 atitudes fundamentais para que esse legado seja deixado e bem aproveitado. A primeira etapa diz respeito à atitude de uma mãe. Me caiu também lendo aqui essas questões. Uma mãe cuida do filho como quem cuida da sua própria vida. É comum nós vermos esse tipo de situação. Eu tenho na minha sogra, que está aí presente, minha sogra, quem eu amo profundamente, não é? Eu sempre digo, minha sogra me ama tanto que ela fez um plano funerário e me colocou como dependente. É uma bênção, minha sogra. Vocês pensam que é brincadeira? Não, é verdade. Mas eu amo profundamente. E ela, quando ficou viúva, dedicou-se a cuidar exclusivamente dos filhos. E ela fez isso uma vocação, um chamado, e o fez com todo amor e com toda a propriedade. A atitude de uma mãe, ela às vezes abre mão do seu próprio conforto em função do benefício do filho a quem ela cuida. E nesse contexto, Paulo estava falando dos seus filhos na fé. Então, parte do ministério envolvia deixar um legado como uma mãe que cuida. E ele dá alguns destaques sobre isso, entre o verso 7 e 9, que ele fala que a mãe cuida dos próprios filhos. E ele diz: sentindo tanta afeição, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados. O que ele estava dizendo nesse texto foram bondosos quando estavam entre eles, tentaram não ser pesados. Paulo cuidava desses filhos na fé como uma mãe. E no sentido do grego é nutre e alimenta. Uma mãe que, ao dar a amamentação ao bebê recém-nascido, faz aquilo com tanto zelo, ainda quando o bebê ainda machuca ali na mordida, mas ela sabe, a mãe sabe que é necessário aquilo para que o filho sobreviva, cresça forte e saudável. Quem cuida do Evangelho e ministra às pessoas do reino, as verdades do reino, tem essa conotação de olhar com carinho, com cuidado, como uma mãe que alimenta os seus filhos. Aqueles que entendem o Evangelho, que estão se chegando, precisam de um alimento inicial, do cuidado, de, se for preciso, qualquer hora do dia ou da noite, levantar para ir lá cuidar com uma dor ou amamentar, tem que fazer. E tenho certeza que muitas vezes foram chamados em momentos desconfortáveis e serviram. A bondade, brandura neste gesto, gentileza, mansidão, meninice, tudo isso por obediência. Uma mãe que olha para os filhos na fé, respeitando, sabendo que são diferentes, sabendo que não são perfeitos, que têm comportamentos diferentes, que às vezes erram, decepcionam, mas continuam sendo filhos na fé. Alguém que cuida de um filho na fé não desiste quando fraqueja. Não desiste quando por algum momento não compreende uma orientação ou uma palavra mais direcionada, às vezes mais dura. Às vezes, o pastor traz uma palavra mais firme e alguém fica assim desconfortável. Puxa, mas o pastor ficou muito duro. Porque é necessário. Porque uma mãe, quando necessário, cuida. Porque sabe do risco que o recém-nascido tem. Então,
é com esta bondade e com este profundo amor que Paulo teve por aqueles seus filhos na fé em Tessalônica, que ele fez duas coisas: evangelizou, pregou, testemunhou, proclamou, anunciou, aconselhou a respeito das verdades do reino. E mais do que isso, ele doou a própria vida, entregou-se inteiramente naquele ministério. Por isso, no texto ele narra desta forma: dar-lhes não somente o Evangelho, mas também a nossa própria vida. E eu sei, o pastor Lando, o Manelda fizeram isso aqui, assim como o pastor Deusmito fez aqui, assim como o pastor Fábio, e assim como o pastor Paulo e Raquel darão continuidade, já estão dando continuidade nesse ministério, pregando, mas doando a própria vida, saindo da zona de conforto. E vocês não têm noção quantas vezes é realmente sair da zona de conforto para cuidar daqueles que precisam do amor e do cuidado, como uma mãe cuida. Dedicação integral. Aqueles que são chamados a fazer esse trabalho são bênçãos e abençoados. Este lindo casal deu uma contribuição inestimável a muitos lugares neste Brasil, que eu sei. Deram uma contribuição a esta comunidade aqui, em Balneário São José, desses 7 anos. Algo muito grandioso e que deixará um legado para vocês, que vocês só vão ter dimensão disso ao longo do tempo. Com toda a emoção do momento, podem escrever o que eu estou dizendo. Nos próximos anos, vocês vão valorizar eles, vocês que são dessa comunidade, vão valorizar muito mais tudo que eles fizeram aqui. Porque este amor tão grande produziu uma ligação espiritual com vocês. O vínculo do Espírito Santo, que em Efésios diz que nós devemos lutar para preservar o vínculo, esse vínculo já existe. É o vínculo do Espírito Santo de Deus que une a todos nós. Assim, não importa a distância, né, pastor? Este vínculo do Espírito permanecerá vivo por onde quer que esteja. Doação, com interesse. O próprio Paulo, em outro texto aos Coríntios, ele diz o seguinte: 2 Coríntios 12:15: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Claro que não. Porque o amor, ele é uma troca genuína. E no reino de Deus, quanto mais amamos, mais somos amados. E 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. O pastor Paulo gosta muito desse texto. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Vamos entendendo o legado deixado e aquilo que temos que dar continuidade. Mas o texto fala também de as atitudes de um pai. Como é que um pai cuida? E ele destaca 3 questões aqui. Há muitas outras coisas nesse texto, mas ele fala exortando, consolando e dando testemunho. Exortando, meus queridos, não é só pondo o dedo no nariz, como às vezes muitos imaginam, mas é muito mais andar junto, é muito mais dar força, animar, estimular, encorajar, e por vezes, quando acha alguém que está caído, abaixar-se, levantar, colocar em pé e caminhar ombro a ombro, lado a lado, até que a pessoa consiga manter-se sozinha. A exortação ela envolve diretamente um compromisso com aquele com o qual eu interajo. E é necessário que isso se perpetue nesta igreja. Exortar é fundamental, vivermos isso, encorajando, consolar. E essa é uma atividade espetacular que o próprio Espírito de Deus trabalha em nós para fazermos. O Espírito Santo nos consola, mas se nós temos o Espírito, consolamos
outros, aliviamos o sofrimento. Eu tenho certeza que em momentos de dificuldade aqui, Manelda, Pastor Leandro, foram oferecer ajuda e consolo e conforto. No momento de aflição, levando algum alívio, alguma palavra de conforto, trazendo uma sensação mais agradável. Mas também uma terceira coisa, testemunhando. E o testemunho, ele envolve prática, não só discurso mesmo. Porque nós testemunhamos muito mais pelo que agimos do que pelo que dizemos. As marcas que nós deixamos nas pessoas são muito mais os nossos gestos do que as nossas palavras. Portanto, há um desafio neste sentido para todos nós. Quero falar um pouco com o aluno, pastor Lando. Sou testemunha da sua convicção e firmeza doutrinária e do sua paixão pelo Antigo Testamento. O livro que Jesus lia, né? Aprendemos muito. Ainda tivemos a alegria de termos um seminário do Antigo Testamento lá na nossa igreja, juntando as duas igrejas, Balneário São José e Vila Olímpia. Momentos inesquecíveis que até hoje reverberam no nosso coração. Sou testemunha disso. E sou testemunha que através destas coisas, e o exemplo que o pastor Salomão disse, que é a mais absoluta verdade, tira um ponto, tira dois, isso, meus queridos, chama-se formação de caráter. Moldar o caráter daqueles que precisam falar do Evangelho de Jesus. Não foi só isso não. Uma vez ele pediu um trabalho para nós, e era para entregar no CD. E aí então entrega o trabalho no CD. E ele foi muito claro, tem que entregar na data, e o trabalho pode estar maravilhoso. Se o CD contiver vírus, a nota é 0. Tá certo, pastor? O que está por trás disso, meus queridos? Moldagem de caráter. Nós temos que ser zelosos com aquilo que professamos. Então eu não posso fazer um trabalho maravilhoso e entregar e infectar de vírus o computador do professor. É o cuidado que a gente tem que ter, são os mínimos detalhes, e até nisso eu vejo essa preocupação, que embora o pastor Salomão de forma brincalhona aqui falou, isso não é incômodo nenhum, e nós brasileiros temos dificuldade com isso, precisamos aprender com a disciplina que eles têm muito mais do que a nossa, porque a disciplina é importante. Paulo era extremamente disciplinado, e esse tipo de ensinamento prático e testemunho de vida nos deve levar a não reclamar, mas pelo contrário, seguir o exemplo. Precisamos, querida Igreja Batista no Balneário São José, valorizar as atitudes paternais, as atitudes maternais, para que possamos, concluindo, entender as atitudes que cabem a cada filho na fé. Esses dias eu assisti um vídeo de briga na escola, e briga de meninas, e pancadaria, e eu fico olhando estarrecido aquilo. Eu falei, Senhor, o que é isso? A que ponto chegamos? Que decepção para os professores, que tristeza para os pais, filhos, meninos, e pior ainda, meninas brigando, puxando os cabelos na escola. Onde está o ensinamento, onde está o aprendizado, e o que eles estão aprendendo em casa ou na escola? Ou estão desaprendendo, ou que eventualmente eles estão dando mais valor a este lado do que aquilo de bom que é ensinado. Por isso, Paulo faz um agradecimento final, que eu entendo que muito pertinente, quando ele diz a igreja de Tessalônica, e que podemos dizer a esta igreja aqui em Balneário São José, que os que de fato receberam a palavra de Deus, a aceitaram não como palavra de homens, mas palavras verdadeiramente palavra de Deus, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus que estavam na Judéia. Que aqueles que receberam pela fé Jesus Cristo se tornem de fato imitadores
as igrejas que iniciaram, as primeiras igrejas que mostraram o primeiro, iniciaram o caminho, a igreja primitiva. E tantas outras que professam e seguem este modelo exemplar, tornando-se imitadores. Queridos irmãos da Igreja Batista em Balneário São José, vocês devem ser imitadores de tudo que é bom que foi ensinado a vocês por este casal. Porque isso está arraigado na origem da igreja, na essência do Evangelho. Porque o texto diz que muitos, os que naquele tempo sofreram da parte dos judeus, sofreram perseguições, sofreram hostilidades. E nós olhamos para hoje, como cristãos, às vezes as pessoas vêm tirar sarro da gente. Pô, você é careta, está indo na igreja, perdendo seu tempo. Poxa, mas que isso, num domingo desse, você está indo para a igreja, podia, vamos jogar bola, vamos fazer outra coisa. As pessoas às vezes achincalham e avancalham com a gente, com o Evangelho, mas nós temos que ter segurança. Nós estamos fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. E nós estamos honrando ao Deus que simplesmente enviou seu Filho para morrer por nós, para que a gente não tivesse que passar pelo inferno, mas tivesse vida eterna, e vida eterna nos céus com Deus. Desta forma, aqueles irmãos receberam a palavra, aceitaram a palavra, tornaram-se imitadores da sã doutrina e suportaram os sofrimentos. Vocês aqui de Balneário já receberam essa palavra, já aceitaram a palavra, sejam imitadores, suportem as dificuldades, porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que isso. Cadê nosso? Eu queria concluir passando um trecho de um vídeo. An older boy and his young companion were walking along a road which led through a field. They saw an old coat and a badly worn pair of men's shoes by the roadside, and in the distance they saw the owner working in the field. The younger boy suggested that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. Pretty soon the man returned from the field, put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out, and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, then proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered aloud a prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hands
and evoked the blessings of heaven upon those who had given him this needed help. The boys remained hidden until he had gone. They'd been touched by his prayer and felt something warm within their hearts. As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?" Às vezes, nós seremos tentados a esconder a rotina de alguém. Mas nós devemos imitar o que recebemos de bom. Vamos colocar uma moeda ou um recurso dentro da rotina. Que essa seja uma metáfora que vocês possam guardar, não só lembrando para este momento, mas para sempre. O reino de Deus é feito assim. Às vezes tentam tirar a gente do trilho e alguém quer fazer uma brincadeira de mau gosto, mas não vale a pena. Quando tentarem seduzir você a tirar a rotina de alguém, resista e diga não, há algo muito melhor para fazer. Vamos colocar uma moeda nessa rotina para encantar aquele que está precisando. Que tudo aquilo vocês receberam de graça, deem de graça pelo resto de suas vidas. Jamais esqueçam do legado que este casal deixou entre vocês. Pastor Lando, jamais esqueçam dessa comunidade por tudo que fizeram. Eu jamais esquecerei de muita coisa, inclusive do dia que eu esqueci de desligar o celular na aula e tocou, o pastor Lando estava falando. Ai meu Deus! Ele olhou assim, não vou desligar, desculpa! Realmente foi um descuido meu. Mas, ensinamentos que jamais esqueceremos. Quando você entrar à igreja, desligue seu celular, ou pelo menos coloque no ouvido. Valorize. Essa semana eu estava conversando com o pastor Girande, que falou aqui, e falando sobre aconselhamento, ele disse algo para mim. Falou, pastor Natanael, quando eu estou ouvindo alguém, o universo inteiro se resume àquela pessoa na minha frente. Porque aquela pessoa precisa que eu a ouça. Possamos entender o quanto isso é significante para as nossas vidas. Que esta igreja multiplique o legado recebido pelos anos a fio que o pastor Lando Manela leva daqui. As melhores lembranças desse povo desorganizado do Brasil, mas que tem muito amor, muita paixão, muito calor humano. Porque a nossa vida, o nosso jeito de ser é meio simbiótico. Quando eu vi o primeiro hino cantado, pastor Lissou, dirigindo aqui, minha pátria para Cristo, salve Deus a minha terra, varonil, essa terra do Brasil. E vocês cantando como bons brasileiros, né? Eu fico imaginando como está o coração de vocês nisso tudo. Muito obrigado em meu nome. Muito obrigado em nome dos alunos da Teológica, em nome desta igreja. Obrigado em nome dessa pátria. Porque os 33 anos de vocês, certamente, vai produzir, já produziu e produzirá muitos frutos. Que nós sabemos que só lá no céu teremos plena consciência do tamanho disso. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus os abençoe.